Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje é um dia muito especial para a classe trabalhadora brasileira, 6 de março. Por quê? Porque aconteceu uma importantíssima marcha a Brasília, a 7ª marcha da classe trabalhadora a Brasília, que reuniu cerca de 50 mil trabalhadores. Brasília foi, no bom sentido, ocupada por destacamentos sindicais de CUT, Força, UGT, CTB, Nova Central, CGTB, confederações, federações, sindicatos, gente de todos os estados que marchou à capital federal para dizer que os trabalhadores brasileiros estão descontentes com o rumo da política econômica, porque houve um travamento na economia, o PIB cresceu muito pouco, para dizer também que estão descontentes com a pauta, o andamento da pauta trabalhista dentro do Congresso Nacional. Lá as matérias de interesse do grande capital andam depressa e as matérias do nosso interesse andam muito vagarosamente. E também não foram a Brasília apenas para fazer contestação, para dizer ao governo, especialmente à presidenta Dilma, que tudo aquilo que estiver na linha do desenvolvimento nacional, do investimento público, do fortalecimento do investimento privado, do setor produtivo, da geração de empregos e da distribuição de rendas, terá o apoio dos trabalhadores brasileiros, como já teve em outras ocasiões. Neste momento, deve estar acontecendo uma reunião entre a presidenta Dilma e uma delegação de dirigentes sindicais. Esperamos que a produção fique atenta e, caso essa reunião realmente ocorra, nos passe o resultado para que a gente possa aqui informar aos nossos telespectadores. Nós aproveitamos a data de hoje para falar sobre um assunto que tem a ver com o movimento sindical, que é a comunicação sindical, a comunicação dos trabalhadores. Pegando como gancho uma fala do presidente e ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, agora recentemente, quando num hotel no centro de São Paulo se comemoravam os 30 anos de fundação da CUT. Então o Lula falou aquilo que estava entalado na minha garganta. E nós vamos mostrar daqui a pouco. O Lula disse mais ou menos o seguinte: não adianta ficar reclamando que a gente não tem espaço na grande imprensa, que a mídia é conservadora, reacionária, etc. Eu quero saber o seguinte: o que nós estamos fazendo para ter o nosso espaço, como tem aqui no Câmara Aberta Sindical. Então eu queria dizer que foi a fala do Lula, sabe a fala do Lula, que nos motivou a fazer esse programa, chamando para conversar o Sérgio Gomes, que é jornalista e fundador da Alboré, é praticamente quem inventou a imprensa sindical como nós conhecemos hoje. O José Ibrahim, sindicalista, histórico, dirigente da greves e da famosa greve da Cobrasma em 68 em Osasco, e hoje membro da UGT. E o Glauco Faria, que é editor executivo da revista Fórum, uma revista que tem um posicionamento de esquerda, um posicionamento interessante. Antes de começar a falar e passar a palavra para o Sérgio, o Glauco e o Zé Ibrahim, eu queria chamar a reportagem com o Lula. E aí a gente fala a partir do que o Lula disse lá aos cotistas. Ok? É manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Na abertura de comemorações dos 30 anos da CUT, o ex-presidente Lula fez questão de destacar o poder de comunicação que o movimento sindical e os setores progressistas possuem hoje no Brasil. Bem-humorado, afirmou que o movimento sindical não tem que ficar esperando ter espaço na mídia tradicional e que é preciso investir nos próprios meios de comunicação. Apesar da gente se queixar, apesar da gente reclamar, apesar do que muitas vezes fazem com a gente, eu, sinceramente, não vivo reclamando do espaço que eles não me dão. Eu agora estou querendo reclamar o que falta eu fazer para ter o espaço que eu quero, independente deles. Vocês têm que analisar qual é o espaço de imprensa que tem o movimento sindical brasileiro. Coloque alguém para mapear a quantidade de panfletos que vocês fazem. Coloque alguém para mapear a quantidade de jornaizinhos que vocês publicam. Coloque alguém para mapear, Wagner, a quantidade de revistas que vocês têm. Coloque alguém para mapear a quantidade de rádios que já existem no movimento sindical, das rádios populares, da TVT, que eu espero que agora o Sindicato dos Bancários e o Sindicato Operário do Campo
faça um acordo para ter uma grande televisão aqui nessa cidade. Eu espero. É manifestação hoje, manifestação pacífica e ordenadamente. Bom, a gente agradece a TVT por ter nos cedido esse material que ela editou, né, e colocou no ar com a fala do Lula, que deu a linha, né, como se dizia antigamente. O comandante foi lá e deu a linha. O que te pareceu a fala do presidente e se você acha que é correta ou ela é muito limitadora na medida em que ela ficou, digamos, restrita à mídia sindical? Não, eu concordo absolutamente com o que o Lula disse. É preciso, ele não disse simplesmente que é preciso juntar as forças que existem, porque é evidente que tem que existir. Isso não tem nada que ver unitário versus diversidade, é o contrário. Quer dizer, a diversidade, cada um caminha separado e golpeia junto. É assim na vida. Ainda mais no Brasil, né? Então, a necessidade de ação unitária sobre as questões fundamentais, a marcha de hoje da manhã é exatamente isso, uma ação unitária apoiada na maior diversidade, uma pauta unitária que vai ser entregue à presidência, ao Congresso Nacional. Ela não nasceu do ar, ela nasceu aqui no Pacaembu, eu fui aqui assistir, eram dezenas de milhares de pessoas, não tem nada inventado. Agora, é evidente que nós não podemos confundir as dificuldades do mundo com as deficiências nossas. As dificuldades são grandes, são todas essas. A questão da hiperconcentração, etc, etc. Agora, no lado das eficiências, que é onde o Lula está tocando, tem que fazer, sim, o inventário do que já temos. Não é fazer de conta, é fazer a conta. Nós já realizamos, eu já trabalhei nisso durante 10 anos, fazendo o inventário, antes da existência da internet. Hoje, evidentemente que o quadro é muito mais diversificado. Esse inventário precisa existir. E inventar a partir do inventário. Reconhecer o que já existe, entrosar isso, qualificar as pessoas, porque é fato isso que foi dito aqui. O movimento sindical dos trabalhadores no Brasil não investe na qualificação dos seus profissionais, dos seus artistas. Então, há uma tendência de o sujeito ficar repetindo a si mesmo. Não faz reportagem, não vai lá. Então, tem muita gente que acha que basta sentar na máquina, no computador e meter lá umas palavras e fazer um discurso. Eu também acho que o discurso é necessário, sobretudo quando ele está apoiado em pesquisa, em dados. No caso, eu estava pensando aqui, enquanto vocês três estavam falando, eu estou com 63 anos de idade. A última vez que houve uma provocação do Lula e que eu aceitei, faz 35 anos atrás, quando ele chamou o Laerte, cartunista, que cooperava com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. O editor do jornal era o grande Antônio Carlos Félix Nunes, que tinha uma coluna sindical no Notícias Populares, era uma espécie, a nossa internet, era lá que a gente ia saber das coisas. E ele editava o jornal A Tribuna Metalúrgica, mas ele também editava outros jornais de outros sindicatos. E o Laerte foi para lá para fazer os desenhos, para fazer com que a publicação fosse mais animada, dar vida a um personagem chamado João Ferrador. E ele um dia chamou o Laerte de lado, isso em 77, ainda não existia o Lula, era o Lula do começo, assumindo a presidência. E ele chamou o Laerte e falou, pô, Laerte, o Nunes trabalha para a Danab, mas ele vai dar pauta até entregar na gráfica, etc. Ele trabalha aqui em uma série de outros sindicatos e o jornal nosso é muito parecido com o dos químicos, com os padeiros, com os têxteis. Eu queria fazer um jornal quinzenal para a Volkswagen, outro para a Ford, outro para a Scania, outro para a Toyota, porque eu sei que alemão, americano, japonês e sueco administra de maneira diferente. Então eu queria um jornal específico para cada fábrica. Eu queria uma revista qualificada, uma revista que tratasse de falar com os metalúrgicos qualificados, os que têm liderança efetiva dentro da fábrica, não é o tal do peão. O peão vem depois, a gente sabe disso. E será que você não tem aí 4 ou 5 jovens recém-formados? Porque aí a gente trabalhava para que cada um deles fosse contratado por um sindicato, carteira assinada, etc. E na hora de fazer o jornal, o cara era o editor do jornal e os outros eram a sua equipe de apoio. E essa ideia do Lula foi então trazida pelo Laerte, e aí se reúne um grupo. E quem fazia parte desse grupo, Sérgio? Então era o Galé, o Laerte, o Luciano Delion, o Ricardo Carvalho, eu, a Lu Fernandes, a Wanda Martim, a Violeta Dormien,
o João Pedro Pinto Filho. Esses são os que tem de cabeça. O primeiro jornal que nós fizemos aqui. Então, o Alboré está comemorando 35 anos agora, março. Mostra o jornal para a gente aí. Então, aqui eu até trouxe aqui a coleção. Então, o primeiro jornal que nós fizemos foi esse. Trabalhador Químico das Março. Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo, trabalhador químico, o presidente era Valdomiro Macedo, diretor, né? Sobre mulheres, todas ao Congresso. Isso, e aí. E aqui uma foto Teve Inesita Barroso em alto fazendo. contraste, né? É. Mostrando aqui uma reunião, uma plenária, né? Bacana, bacana. Então, Obrigado, o primeiro Sérgio. jornal que a Alboré fez, então, quem na verdade inventou a Alboré, que deu o ponto de partida, foi o Lula, com essa provocação, porque ele queria. A ideia dele era que não devia ser um jornalista só, quer dizer, que faria tudo, do começo até o fim. O Nunes fazia tudo que era possível, era só ele. Depois tinha mais um outro jornalista que atuava mais na área dos eletricitários, telefônicos e a área de saneamento, que chama Martorelli. Vitório Martorelli. Então, eram os dois únicos. Certo. Então, esse desafio há 35 anos do Lula, eu estava trabalhando na Folha Ilustrada, no folhetim, meu negócio era música, teatro, essa área cultural. Isso acabou mudando completamente a minha vida. Faz 35 anos que eu estou aí tentando pagar essa promessa, que era da gente contribuir efetivamente para a melhora da imprensa sindical, dos trabalhadores. Perfeito. E aí reunimos os artistas e fotógrafos e tal, e essa jornada vai ter que ser contada agora. Nós vamos escrever um livro chamado O Rabo da Lagartixa, chama-se História Parcial do Alboré. Parcial no duplo sentido, que não vai ser toda, e do nosso ponto de vista, do que a gente acha que ajudou. Agora tem esse desafio. Quando o Franzin me ligou para falar a respeito disso, eu disse a ele, e realmente é fato, nós temos uma instituição chamada Observatório da Imprensa, fundada pelo Alberto Dines. E o Alberto Dines e o Mauro Malim, logo imediatamente após a fala do Lula, convida todos vocês a escreverem artigos para o Observatório da Imprensa sobre o que se passa. Eu tenho propostas. Sim. Eu tenho a proposta de que se faça o clipping da marcha, que amanhã se examine como é que a grande imprensa cobriu, mas também como é que os trabalhadores cobriram. Perfeito. Eu queria interromper você para falar um pouco disso. Fazendo um levantamento rápido, porque lá na agência sindical nós somos uma estrutura pequena, a gente levantou. A Folha de São Paulo, ela noticiou que haveria marcha. Mas o editor aqui, ele não entendeu que estava tocando polca e não gafieira. Disse assim, Marcha da Discórdia. Não houve discórdia nenhuma durante a marcha. A marcha foi absolutamente unitária saiu ontem. Marcha da Discórdia, quer dizer, sempre procurando dizer que há divisão, que... Nesse caso não é discórdia em relação ao governo? Não, Marcha da Discórdia, clima de conflagração entre força sindical e CUT. Ouvi isso, Lázaro? Absolutamente. Então, um jornalista, inclusive, desinformado, o que eu não vou dizer o nome dele aqui para não ser deselegante. O Globo, que, ao meu ver, hoje é o melhor jornal do país, o mais completo, tem a melhor cobertura, a melhor redação, ficou aqui, falou que Dilma deu também um tratamento mais politiqueiro, de olho em 2004 e 2014, Dilma busca aproximação com sindicalistas, em outra frente, Eduardo Campos costura acordo com a força, e diz aqui, à tarde, a petista se reunirá no Palácio do Planalto com os principais lideranças das entidades trabalhistas que farão em Brasília a 7ª marcha da classe trabalhadora. Quer dizer, é uma cobertura politiqueira. O Estadão não deu uma linha sequer. E o Correio Brasiliense, jornal que circula lá no território onde aconteceu a marcha, também não deu uma linha sequer. Então amanhã nós vamos fazer um esforço, viu, Sérgio, para ver se a gente consegue fazer esse clipping da cobertura a posteriori, que vai só confirmar aquilo que nós já sabemos. Uma extrema má vontade da grande imprensa para cobrir os assuntos de natureza sindical. Sérgio, propostas que... Proposta número 1, que os principais responsáveis pela imprensa dos trabalhadores, seus dirigentes e profissionais, se reúnam na USP, que é uma universidade pública,
na Escola de Comunicações e Artes da USP, mais precisamente no Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes, que já há 9 anos e tenta ser útil, através de um convênio que se estabeleceu com o Boré, para que ali se deem cursos de capacitação, qualificação, etc., dos profissionais, de graça. Tá. Então, proposta número 1, antes, a 0, clipping da marcha. Certo. Como é que a grande imprensa tratou, como é que os meios próprios do movimento sindical e com a chamada imprensa alternativa, blogueiros progressistas, 3 subsistemas. Bom, então você vai parar um minutinho, só um instantinho, deixa eu interromper, porque eu vou chamar a vinheta na linha, porque o Wagner Gomes, que preside a CTB, acabou de sair da reunião com a presidente Dilma e a gente precisa saber o que aconteceu em Brasília. Exato. Oi, Wagner, tudo bem? Está nos escutando direito? Tudo bem, Wagner? Alô, opa. Oi, Wagner, você tá bom? Tá bom, Brasil? Tudo bem. Escuta, foi boa a marcha hoje, né, meu camarada? Parece que quase 50 mil pessoas. Rapaz, foi acima da nossa expectativa, porque começo do ano, carnaval faz 12 dias, nós achamos que a gente ia ter um número menor. Certo. A Polícia Militar disse que tinha 50 mil pessoas. Caramba. Então, quando a Polícia Militar disse que tem 50 mil, você pode pôr aí quase o dobro disso. Perfeito. Ô, Wagner. Sim. Os centrais saíram entusiasmados daqui. Bom, parabéns a todos vocês organizadores. Me diga uma coisa. Vocês hoje tiveram uma reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, com o presidente da Câmara, Henrique Alves, parece que entregaram também um documento ao Joaquim Barbosa do STF e agora, por fim, se encontraram com a presidente Dilma. Como é que foi a reunião com a presidente da República? Então, a nossa questionamento com a presidente da República foi a falta de negociação com o movimento sindical. A última reunião que teve envolvendo o movimento sindical faz mais de um ano. E nós reafirmamos a necessidade daquela pauta que você lembra bem, foi tirada no Pacaembu, onde tinha 30 mil sindicalistas e tirou a pauta que tinha a questão do fim do fator previdenciário, a redução da jornada, a questão da aposentadoria, redução da jornada de trabalho, e de lá para cá isso não foi discutido de uma vez. O que nós contamos da presidente é a necessidade dela negociar com os trabalhadores também. Nós não somos contrários que ela negocie com os empresários, mas nós queremos que negocie com os trabalhadores. E isso não vinha acontecendo. E o compromisso dela é estabelecer a mesa de negociação para ver o que é possível resolver desses 6 itens que nós temos já desde o ano passado reivindicados com a presidente. Você saiu otimista da reunião com a Dilma ou você acha que foi apenas protocolar? Não, eu acho que ela tem a intenção de tentar de ponto. Porque sob pena do direcionamento maior. Não responde, não consegue ser nós demonstramos o seguinte, o trabalhador está bom, bem de brigar. E ela tem coisas ali que ela pode atender, desde que tenha consciência da necessidade. Esse problema do fim do fator, ela pode abrir uma negociação e ver como é que, junto com a secretária, a gente faz uma proposta que resolva o problema. Agora... A redução da jornada pode ser, em vez de ser de uma vez, pode ser em 2 vezes. Então, eu acho que, a partir do momento que ela diz que vai negociar, alguma coisa deve sair e depois a gente analisa para ver se compensou ou não. Ô Wagner, eu quero agradecer muito a sua participação. Vou tocar o programa aqui com o Zé Ibrahim, com o Sérgio Gomes e com o Glauco Faria da revista Fórum. Muito obrigado e parabéns pelo evento de hoje em Brasília, ok? Um abraço aos 3 companheiros que estão debatendo aí. Obrigado pela oportunidade da gente noticiar a nossa passeata aqui. Obrigado, Sérgio. Perfeito. Muito bem, voltamos com a Câmara Aberta Sindical e o Sérgio estava fazendo aqui uma série de propostas no sentido de fortalecimento da comunicação popular, notadamente a comunicação sindical. O Sérgio dizia que a primeira proposta é fazer o clipe amanhã do como a grande imprensa cobriu o evento. O segundo é fazer uma reunião na USP, na ECO. Não. Como é que a grande imprensa cobriu o evento? Sim. Como a própria imprensa, os meios sindical,
e seus aliados, chamados imprensa alternativa, blogueiros progressistas. Segundo item, é uma reunião na USP que possibilita, tem a possibilidade de fazer a qualificação dos profissionais de comunicação e a requalificação. Quais são as outras propostas, Sérgio? Então, esse encontro na USP, a USP agora tem uma nova diretora, a ECA, que é a Margarida Kunsch. Ela reuniu-se rapidamente comigo, agora, exatamente, ela tem uma proposta de como fazer com que a Escola de Comunicações volte a ter conexão com a sociedade. A escola ficou muito isolada. Eu proponho que um dos elementos de reconexão dessa universidade, que é pública, mantida com dinheiro público, seja esse encontro e que a gente convide o Lula como o autor da aula magna. Esse curso comece, que esse encontro, porque o Lula foi reconhecido por universidades do Brasil inteiro, nunca falou oficialmente na USP, que eu saiba. Então, esse mote, esse desafio de que os meios de comunicação que estão ao lado dos trabalhadores possam melhorar o seu desempenho, isso é um grande desafio, é isso mesmo. Então, que isso aconteça na USP com o apoio do DIESE, que é um órgão intersindical histórico, que recentemente criou uma faculdade, tem cursos de nível universitário, inclusive voltados para isso. E o terceiro, que haja, então, o inventário, aquilo que o Lula falou, da necessidade de fazer o inventário dos meios de que dispomos. E em relação a isso, eu quero, então, simbolicamente, entregar aqui, esta é uma publicação realizada pelo Instituto Vladimir Herzog, do qual eu faço parte, sou do conselho, recentemente lançou essa publicação chamada As Capas dessa História, que é a história da luta contra a ditadura. Quer dizer, não é possível a luta contra as ditaduras ou pela democracia sem meios de comunicação. É impossível. Não é por telepatia que essas coisas se fazem. Aí está a imprensa alternativa, a imprensa do exílio, a imprensa da clandestinidade, o Ibrahim participou disso. E você está doando para a gente, então? Sim, sim. Isso é para a Câmara Aberta, para a agência sindical. Obrigado. E previa-se também que nessas capas tivéssemos capas do movimento sindical e da imprensa estudantil. Muito pouca coisa. Então aí a proposta que esse inventário que venha a ser feito, que a gente tome o objeto da Comissão da Verdade, que pega de 46 a 88, que a gente fizesse um grande esforço de saber qual foi a imprensa dos trabalhadores de 46 até 88, nesse período, para que as novas gerações, os estudantes e tudo mais, pudessem se pôr a par. Por último, eu queria propor que, a exemplo, já é o 5º ano que o Instituto Vladimir Herzog promove um prêmio para jovens jornalistas, em que, a cada ano, são projetos de pauta. O prêmio não é premiar nada feito. Os estudantes apresentam um projeto de pauta. E se essa pauta for considerada boa, qual é o prêmio? A realização da pauta. Perfeito. Passagem, hospedagem, apoio e tudo mais. Eu proponho que o movimento sindical, que as centrais sindicais, as grandes entidades, identifique quais são esses grandes temas da vida dos trabalhadores e desafie a juventude universitária a realizar reportagens sobre a condição de vida dos trabalhadores. Correto. E que essas entidades se cotizem para bancar isso. Porque o problema no Brasil não é mais equipamento, é equipe. Tem que haver lucidez sobre as dificuldades do mundo. Mas temos que ter também coragem de superar as nossas deficiências, que são coisas diferentes. Perfeito. Sérgio, Sérgio, tem uma pergunta do Anderson de Santana. Ele diz assim: a mesa reconhece que, diante de uma suposta união entre as centrais sindicais brasileiras e contando com profissionais de primeira linha, seria possível, e eu pergunto, seria possível e oportuno lançar no Brasil um jornal sindical diário ou semanal? Você tem viabilidade disso ou não? Eu não acho. Eu não vejo. Isso é muito acalentado, todo mundo fala disso, mas em seguida, colocar de pé um jornal diário, me diga lá, qual é o partido político brasileiro que tem jornal? Que tem jornal semanal? Alguns têm uma emissora de TV, como a Rede Globo, por exemplo. Não, sim. Não, eu digo, qualquer desses partidos aí que tem representação, claro, que governa, etc. Nenhum. Qual é? O PMDB tem jornal? Não. Já teve. Mas a ideia da periodicidade, da regularidade, isso envolve qualificação, investimento, não é mais o negócio de dirigir o carrinho. Tá certo? Estou falando, não é motorista amador, é motorista profissional. Tá. Dirigir ambulância, caminhão, ônibus de noite, transportando passageiro, é coisa para profissional.
dirigir o carrinho para ir na feira, buscar as crianças, coisa para um amador. Então, nessa época da democratização do acesso, sobra informação, não falta. Agora, não sei se sobra informação de qualidade. Isso é outra coisa. Ou se o sujeito sabe procurar. Porque uma forma de fazer com que o sujeito não descubra nada é ter tudo. Tudo é importante e nada é importante. Então, eu começaria por fortalecer e melhorar os veículos existentes. Que os bancários se articulem com os metalúrgicos em torno da sua TV. Que a TV dos trabalhadores tenha uma conversa de cobertura. Você fez uma cobertura da marcha através de um telefonema com o Wagner. Sim. Mas era perfeitamente possível, tecnicamente, que a TV dos trabalhadores, que está lá com a equipe, tivesse combinado com você e teria entrado aqui uma reportagem com a televisão. Podia fazer Este programa, que tem 8 anos, ele é um programa unitário, nesse sentido de representar as diversidades. Este é um programa que já realiza, de certa maneira, o que o Lula está falando. Mas como aumentar a sua capacidade, exponenciar a sua possibilidade? Eu, por exemplo, eu recomendaria que o Câmara Aberta tivesse um conselho editorial, representantes dessas outras, de todas as entidades que passaram por aqui, faz a lista das entidades que convidadas compareceram e que tiveram liberdade. Qual é um outro programa igual a esse que a televisão brasileira tem? Perfeito. Então, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Eu trabalho com essa filosofia de para-choque de caminhão. Eu não fico com hipóteses se o que já existe ainda está faltando ser entrosado. Eu estou de acordo que tem que entrosar, é evidente, com a imprensa alternativa, etc, etc. Mas antes, simultaneamente, o lado dos trabalhadores, os dirigentes da área, não é o dirigente que sai na foto. Eu já peguei revista sindical que, lá dentro, tinha 73 vezes a foto do cara. Porra, isto não é jornalismo, isso é publicidade. A publicidade não tem compromisso com a verdade. O jornalismo, sim. Então, examinar isto, eu não estou fazendo a crítica ao cara, estou fazendo a crítica a quem acha. Isso está, na verdade, desmoralizando o sujeito, porque ele é o dono do jornal, ele pode botar lá a cara dele quantas vezes quiser. É uma coisa que o Frias publicasse todo dia. Ele não precisa mostrar a cara, é sentido através da pauta. Perfeito. Então, não acho que seja possível. Tecnicamente, não há volume de recursos. Isso envolveria uma equipe de qualidade que não se tem trabalhando. Mas se for pensar que hoje em dia, até esses próprios diários que existem, né, já enfrentam dificuldades, já vão buscar fontes de financiamento em outras áreas, é muito complicado fazer um jornal diário do nada. É verdade. Eu chamaria o Lula, sinceramente, que falou correto isso. Eu concordo plenamente com o que ele disse. E vem cá, Lula, vamos então agora, depois da agitação inicial, o que você falou teve eco, o Observatório da Imprensa publicou vários artigos, ele mesmo poderia publicar um artigo, seria uma forma, e vamos reunir as pessoas que são capazes de fazer. Sérgio Gomes, rapidamente, por favor, suas considerações finais. Eu tenho um panfleto aqui, quero mostrar, 40 anos depois, Alexandre Vive, Alexandre Vanucci Leme, estudante de Geologia da USP, 5/10 de 1950, 17/3 de 73, que eu quero crer que tenha sido a data do assassinato dele. Exatamente. 40 anos depois, os colegas da época estamos organizando, junto com os companheiros de militância dele e a família, um show com o Sérgio Ricardo, que esteve na época, dia 14, no Centro Cultural São Paulo, e no dia 15, sexta-feira, a 68ª Caravana da Anistia, na USP, vem fazer o desagravo, a família e a ele, ao meio-dia, na Escola de Geologia, e à noite uma missa na Catedral, às 6 horas, celebrada por Dom Eugênio Salles e mais 30 padres. Então, um grande momento de balanço. E, em relação a esse tema, eu quero cumprimentar aqui a iniciativa do Franzin, o Glauco Ibrahim. Eu acho que essa conversa aqui pode dar frutos, foi uma conversa vã, e eu faço uma proposta concreta, que dia 25 de março, uma segunda-feira, a gente se encontre na Escola de Comunicações da USP, às 10 da manhã, para que das 10 ao meio-dia a gente dá tempo, convidar o Lula para participar disso, dessa conversa, e que ali estivessem os dirigentes e os responsáveis pela comunicação das centrais e das principais entidades que têm meios próprios. E que isso, eu vou considerar isso como a comemoração dos 35 anos do Alboré. É a minha forma de comemorar esses 35 anos, que nasce desse desafio colocado pelo próprio Lula. A agência sindical é, sem dúvida nenhuma,
a herdeira dessa visão unitária com a qual a Oboré nasceu e se desenvolveu. Gosto da palavra unitária, não da palavra só uma voz, só voz, só comando, mas a ideia de caminhar junto, caminhar separado e golpear junto.